Olá, seja muito bem-vindo ao Jornal Toda Hora. Nessa edição, vamos ver o que é notícia em outros países ao redor do mundo. Vamos lá? Em um discurso inflamado no Fórum Econômico Mundial em Davos, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, criticou a União Europeia e afirmou que as garantias de segurança dos Estados Unidos estão prontas. But what about the ceasefire itself? Who can help make it happen? E quanto ao cessar-fogo em si, quem pode ajudar a concretizá-lo? A Europa adora discutir o futuro, mas evita agir hoje, agir de forma a definir o tipo de futuro que teremos. Esse é o problema, porque o presidente Trump consegue impedir a circulação de navios-tanque da frota clandestina e apreender o petróleo, mas a Europa não. O petróleo russo está sendo transportado bem perto das costas europeias. Ele financia a guerra e ajuda a desestabilizar a Europa. O petróleo russo deve ser interceptado, confiscado e vendido em benefício da Europa. So Russian oil must be stopped and confiscated and sold for Europe's benefit. O discurso para a elite de Davos ocorreu minutos depois de Zelensky ter se reunido com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O ucraniano disse que a conversa resultou em um acordo sobre como seriam as garantias de segurança para a Ucrânia no pós-guerra e garantiu que os documentos para acabar com o conflito estão quase prontos. Today we met with President Trump. Encontramos o presidente Trump e nossos times estão trabalhando juntos quase todos os dias. Não é simples. Os documentos que visam pôr fim a esta guerra estão quase prontos. E isso é realmente importante. And that really matters. Zelensky não especificou o conteúdo das garantias de segurança, apenas afirmou que elas estavam prontas para serem assinadas pelos líderes e ratificadas pelo parlamento ucraniano e pelo Congresso dos Estados Unidos. Trump elogiou o encontro com Zelensky e reafirmou que a guerra tem que acabar. E olha só, a Agência de Imigração dos Estados Unidos mandou uma criança de 5 anos para a prisão. O menino foi retirado do carro da família quando voltava da escola em Minnesota. Ele e o pai foram levados ao Texas. O governo Trump alega que os agentes do ICE estavam em missão para prender o pai e que ele teria abandonado o filho. O advogado da família denunciou que a criança de 5 anos de idade que voltava da escola em Minnesota, nos Estados Unidos, foi levado detido junto com o pai por agentes federais durante uma batida anti-imigração. De acordo com a escola, Lian Conejo Ramos é o 4º estudante de um subúrbio da cidade de Minneapolis a ser detido por agentes de imigração nas últimas semanas. Segundo a superintendente, a família está com um pedido de asilo em aberto e não havia ordem contra eles para deixar o país. O Departamento de Segurança Nacional negou que o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos tenha detido o garoto por ele ser imigrante. Segundo a pasta, os agentes estavam em missão para prender o pai de Lian, Adrian Alexander Conejo Arias, que estaria vivendo ilegalmente no país e que ele fugiu a pé e abandonou o filho. Desde que Donald Trump voltou à Casa Branca, o ICE tem acumulado denúncias de abusos e violações de direitos humanos. O presidente norte-americano afirma agir para expulsar imigrantes ilegais perigosos do país. A morte de um imigrante cubano em um centro de detenção nos Estados Unidos foi classificada de homicídio, de acordo com um relatório de autópsia divulgado nesta semana. O detento Geraldo Lunas Campos, de 55 anos, ficou inconsciente enquanto estava fisicamente contido por agentes em 3 de janeiro em El Paso, no Texas. Ele estava na instalação do ICE, o Serviço de Imigração dos Estados Unidos, chamada Camp Est Montana. Equipes médicas de emergência tentaram reanimá-lo, mas ele foi declarado morto no local. O relatório descreve ferimentos que Lunas Campos havia sofrido na cabeça e no pescoço, incluindo vasos sanguíneos rompidos na parte frontal e lateral do pescoço, bem como nas pálpebras. Segundo Liam Grossberg, patologista forense independente que revisou a autópsia a pedido do jornal The Washington Post, a conclusão não implica a intenção de matar, mas indica que a morte da vítima foi causada por outra pessoa. Bom, ainda falando dos Estados Unidos, o país nomeou uma nova chefe de sua missão diplomática na Venezuela em um processo para restaurar as tensas relações bilaterais após a queda do presidente deposto Nicolás Maduro. Laura Dogo, que anteriormente atuava como embaixadora dos Estados Unidos na Nicarágua, cujo presidente de esquerda Daniel Ortega é um dos poucos aliados da Venezuela na região, e também em Honduras. Diplomatas americanos de alto escalão viajaram à capital venezuelana em 9 de janeiro para avaliar a reabertura da embaixada, que estava fechada desde 2019. Entre eles estava John McNamara, antecessor de Dogo.
Washington e Caracas estão avançando para a retomada gradual de suas tensas relações bilaterais após a queda do presidente deposto Nicolás Maduro. Delcy Rodrigues assumiu o poder na Venezuela depois que as forças americanas lançaram uma operação militar em 3 de janeiro e capturaram Maduro, de quem ela era vice-presidente. Desde então, as relações com Washington se transformaram, com uma agenda que inclui a reforma da lei de hidrocarbonetos, buscando facilitar os negócios com os Estados Unidos e aumentar o fluxo de dólares. Trump tem a presidente interina em alta consideração. Ela está, teoricamente, no comando do governo até que Maduro retorne de sua prisão em Nova York, onde enfrenta julgamento por tráfico de drogas. A Constituição venezuelana estipula que ela deve governar por até 6 meses, após os quais novas eleições devem ser realizadas. Bom, essa edição fica por aqui, mas continue com a gente, porque daqui a pouco, às 11h30, Tabata Porte chega com mais notícias no Redação HIT. Tchau, tchau.